Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o fogãozinho de lata de sardinha e os vagalumes. Morávamos em Estrela do Norte. Era mais uma vila que cidade. Uma rua principal, poucas casas, uma região com várias plantações, roça. Corria os anos 60, 60, 70. E lá morávamos eu, duas irmãs, meus pais, José e Divina. Eu e minhas irmãs éramos remanescentes de uma família de 10 filhos. Os mais velhos já haviam se casado ou trabalhavam em cidades vizinhas. Residíamos em uma casa simples, porém espaçosa, grandes quintais, onde as brincadeiras eram bolinhos de terra, fogãozinho de lata de sardinha, e à noite costumávamos pegar vagalumes e colocá-los em vidros. Era o nosso abajur. Meus pais trabalhavam na lavoura, às vezes lavouras próprias, outras vezes como empregados. Minha irmã mais velha, a Célia, cuidava de mim e de minha irmã mais nova. E depois de mais um dia de brincadeiras, a nossa diversão era ficar na frente de nossa casa esperando nossos pais. Quando eles apontavam lá longe na estrada, corríamos para encontrá-los. Meu pai, pai José, nessa época com 56 anos de idade, com a separação dos pais dele, fora criado por pessoas estranhas e separado do seu único irmão. No trabalho da roça, também recebeu um ferimento na perna, sofreu um ferimento na perna e mancava um pouco. Logo que chegava da roça, tomava seu banho e com a roupa limpa se sentava à mesa. E cada uma de nós sentava em uma de suas pernas. Minha mãe ficava brava, mas meu pai mesmo nem ligava. Meu pai sempre foi um pai severo, mas com as minhas irmãs mais velhas, porque com a gente, nós, eu e minha irmã, as raspas do tacho, ele era mais tranquilo. Só me lembro de ter levado uma surra dele quando eu briguei com uma vizinha por causa de uma boneca. Assim foi a nossa vida, até que viemos para São Paulo, tentar a vida em São Paulo. E viemos morar em São Paulo, na Zona Norte, bairro de Vila Nive. Ainda me lembro que quando desembarcamos na estação, o meu pai foi comprar uma laranja. E um senhor, né, aquele homem que vendia laranja, ele descascava a laranja. Mas ele descascava a laranja numa máquina que ia rodando. E ia descascando a laranja, deixando a laranja toda onduladinha, com sulcos na polpa branca. Eu fiquei assim, sabe, eu nunca tinha visto uma maquininha com aquela ia girando, descascando a laranja, deixando a laranja ondulada. Nossa, que bacana, que legal. Eu tinha na época uns 6 anos, mas me lembro daquele momento todas as vezes que eu descasco uma laranja, ou vejo alguém descascar uma laranja. É como se eu voltasse o tempo e visse aquela... Foi a primeira coisa que eu vi em São Paulo, aquele homem descascando aquela laranja naquela maquininha. Uma vez instalados aqui em São Paulo, era lutar com a vida. Meu pai não se acostumava com a cidade grande. Verdade que quando ele chegou em São Paulo, ele achou tudo muito estranho. Estranhava também a liberdade das filhas, pois São Paulo ele não tinha aquele controle, né? E queria voltar em pouquíssimo tempo de volta lá para o interior, lá para nossa terra. Minha mãe disse não. Não, não e não. Para ela era aqui que nós, os filhos, as filhas, teríamos possibilidade de uma vida melhor. E não lá na roça. Não lá na nossa cidade de Estrela do Norte. Papai não gostou muito não dessa posição de mamãe. Então ele falou,
Se você então quer ficar aqui com as filhas, você vai ficar, porque eu vou voltar. Porque aqui eu não me adaptei, não. Eu não acostumei aqui em São Paulo, não. E papai resolveu realmente ir sozinho. E foi morar num outro lugar chamado Pirapozinho. Só vinha nos visitar algumas vezes por ano. E nas férias escolares, íamos vê-lo lá no interior. Ele não vinha, nós íamos para lá. Minhas irmãs se casaram. Eu conheci o meu marido. Quando a minha irmã Isabel avisou que o pai estava internado em Presidente Prudente, meu pai já estava com 76 anos, mas teimava em ficar sozinho lá no interior, não queria vir para cá. Sabe aquele tipo de homem mais antigo que não se acostuma em cidade assim grande? Muito bem. Em 87 me casei. E ele, papai, veio todo bonito com seu terno para me levar ao altar. Nossa! Em 88, meus pais fizeram 50 anos de casados e com toda a família reunida. Demos a eles uma bonita recepção, uma bonita festa. Em 1990, meus pais foram morar em Suzano. Aí meu pai resolveu sair lá do interiorzão e veio para São Paulo, mas não São Paulo capital, São Paulo Suzano, justamente com o meu único irmão homem, o Getúlio. Quando fiquei grávida, meu pai ficou muito feliz. Quando nasceu minha filha, veio especialmente me visitar. Ele tinha uma ótima memória, discutia com os genros sobre todos os assuntos. E no começo de 2003, já deitado, numa das visitas que fizemos a ele, papai me chamou à beira da cama e me pediu: filha, quando o pai se for, não chora. Não chora, minha filha. Eu não quero ver ninguém chorando. Já vivi o suficiente, já vivi o bastante. Então, quando o pai se for, não chora, tá? Não chora. Eu ainda desconversei, né? Ainda desconversei e falei: que é isso, pai? Que conversa boba é essa? Se filho não chorar pelo pai, vai chorar por quem? Pai, que é isso? Tem que chorar. Sei que no dia 6 de setembro de 2003, meu pai começou a ter vômitos. E eu disse à mãe que desse bastante líquido a ele, inclusive soro caseiro, e que se não melhorasse, o levasse ao hospital, o que foi feito no dia seguinte. E lá no hospital, o colocaram para dormir. Viemos embora no domingo à noite. Quando eu fui até a cama me despedir dele, ele me perguntou se o jogo já havia começado, o jogo do Corinthians. E eu respondi que ainda não, e se ele queria que eu deixasse o radinho ligado ali na cabeceira dele. Ele falou que não. Não, tá bom, e nos abençoou. Na segunda, dia 9 de setembro, por volta das 10 da manhã, a Luciana me pergunta, me liga, né? Perguntando se eu sabia do pai, o que aconteceu com o pai. Eu expliquei a ela que não, que mais tarde, inclusive, eu iria lá no hospital ver o pai. Ela nem me deixou terminar. O pai, então, você não sabe, ele morreu. O pai morreu. Eu desabei. E agora, aos prantos, eu fui para a casa dos meus pais, lá em Suzano. Ele morreu aos 92 anos e com 66 anos de casado. Às 17 horas, trouxeram o corpo do meu pai. Eu fiquei encostada no muro quando o caixão começou a ser retirado do carro funerário. Eu estava assim, encostada no muro, observando que naquele caixão estava um homem simples, mas maravilhoso. Eu que tantas vezes em criança havia corrido ao seu encontro, agora era um encontro diferente. Eu não estava correndo ao encontro dele. Ele estava sendo retirado dentro de um caixão de um carro funerário. E o nosso último encontro seria ali, com ele no caixão, com ele morto. O velório foi longo. Teve muitas visitas. Eu chorava sem parar. Lembrava-me do pedido dele de não chorar. Mas eu não me contive. E dizia: pai, se a gente não chorar pelo pai, vai chorar por quem? Tempos depois da morte dele, minha mãe me contou que em uma daquelas visitas que fizemos a ele lá no interior, sabe quando ele foi morar sozinho lá no interior? Então, minha mãe contou que numa dessas visitas, eu me lembro bem, choveu bastante naquela visita que nós fizemos a ele.
e a marca dos meus pés, vamos dizer assim, dos meus pezinhos, ficaram impressas na terra. Então, meu pai pegou uma telha, fez um cobertinho para que aquelas marcas dos meus pés nunca se apagassem. Ele fez como se fosse uma casinha assim, colocou aquela telha, e quando ele pensava em nós, ele ia ali no quintal, retirava a telha e via a marca dos meus pezinhos, que eu ainda era uma menina. Quando a minha mãe contou isso, eu não aguentei. Eu não aguentei e chorei mais ainda, imaginando que o meu pai, para matar a saudade, ele tinha preservado aquelas marcas dos meus pés ali no chão e colocou uma telha. Eu levei uns 3 anos para me recuperar da sua morte. Nos primeiros tempos, tinha sua foto em minha cabeceira e sempre rezava o terço em sua intenção. Lembro-me daquela laranja, daquela primeira vez que nós chegamos em São Paulo, aquele homem descascando aquela laranja com aquela maquininha, daquela comida na marmita que o pai levava na roça. Quando víamos embora para São Paulo, o senhor lá em pé, acenando. Nossa, pai, minhas lembranças são tantas, papai. Desde aquele fogãozinho, né, de lata de sardinha, aqueles bolinhos de terra que a gente fazia, e dos vagalumes, que eu não esqueço. Em São Paulo não tem vagalume. Em São Paulo a gente não vê vagalume. E naqueles nossos tempos lá de Estrela do Norte, a gente pegava vagalume, colocava dentro do copo. Era o nosso pequeno abajur. Eles piscando, aqueles vagalumes lindos, maravilhosos, pra cá, pra lá, piscando aqui, piscando ali. Pai, essa carta é pra te homenagear, pai. Eu tô muito feliz, pai. O senhor é uma pessoa tão simples, hoje sendo homenageado por mim, assim, num lugar tão importante, pai, no mundo inteiro, que é o canal YouTube, que é o canal do Eli Correia, pai. O senhor que ouvia tanto Eli Correia, que gostava tanto, né, do Oi, gente. Pai, sou eu, Lucinéia, em nome de toda a família, dizendo aqui que essa foi a nossa história, pai. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O fogãozinho de lata de sardinha e os vagalumes. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.